Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança para o seu coração. Texto que eu gostaria de deixar para você nesta manhã é o texto de Gênesis, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 9. Nós vamos ler ali um pequeno pedaço da história, da dramática história de quando Deus pede a Abraão seu único filho. E Abraão então segue com esse garoto de madrugada, junto com 2 servos, até o monte onde Deus havia designado que ele oferecesse o seu filho. E a partir do versículo 9, o texto vai nos relatar, dizendo o seguinte: chegaram ao lugar que Deus havia lhe designado, e ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. E tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. E tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí disse até o dia de hoje: no monte do Senhor proverá. Nós temos aqui esta dramática história. E talvez nós poderíamos colocar como personagem principal dessa história, lógico, Abraão, né, e o sacrifício do seu filho, mas eu gostaria de olhar um pouco, não para a vida de Abraão, mas para a vida de Isaque. E nós vamos perceber algumas características muito importantes na vida desse menino. Isaque, nós devemos nos lembrar, era filho da promessa. Era o filho que Deus havia prometido a Abraão, que da sua descendência seria gerada uma grande nação, que ele abençoaria todos os povos da terra. E Abraão e em Isaque, esta promessa se cumpre. Ela é a promessa de Deus para Abraão. Isaque é o meio pela qual a promessa de Deus realmente se cumpriria. Mas mesmo Isaque sendo filho da promessa, Deus pede a Abraão para que Abraão então o sacrifique. E é interessante que à medida em que nós vamos lendo o texto, esse texto específico, nós percebemos algumas outras características em Isaque. Primeiro, Isaque era um filho obediente. É fácil imaginar que Abraão, nesta idade, neste período da sua vida, já teria mais de 100 anos. Isaque aqui era um garoto, era um menino, mas um menino forte, a ponto de Abraão entregar para ele toda a lenha que deveria ser queimada junto com o holocausto. E as únicas coisas que Abraão carrega é o seu cutelo e o fogo. Então, é fácil deduzir que para Isaque seria muito tranquilo, seria muito fácil lutar contra Abraão e ele ganharia, porque ele era muito mais forte. Mas nós não vemos isso na vida de Isaque. Muito pelo contrário, nós vemos alguém que é obediente ao seu pai desde o momento em que sai da sua casa até o momento em que se deita para ser amarrado. Isaque não é apenas obediente, mas Isaque também confia no seu pai. Ele confia completamente naquilo que Abraão está fazendo. Ele pergunta para o seu pai: olha, está aqui a lenha, está aqui o fogo, mas onde está o sacrifício? E mesmo que o seu pai não tenha lhe explicado todas as coisas, Isaque confia absolutamente no seu pai mesmo sem entender. Mas o que eu gostaria de destacar aqui é que Isaque apenas aponta para um personagem muito maior do que ele. Que personagem é este? Este personagem é o próprio Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, sim, é o grande filho da promessa, porque Jesus Cristo, sim, é aquele por intermédio do qual a promessa feita a Abraão se cumpriu.
É por meio de Jesus Cristo que todos os povos foram abençoados, porque a salvação chegou a todos os povos. A salvação não chegou a todos os povos através da vida de Isaac, mas através da vida de Cristo Jesus. E se Isaac foi obediente ao seu pai, Jesus Cristo muito mais. Se Isaac se dispõe a obedecer ao seu pai e se deitar naquele altar para ser sacrificado, Jesus Cristo se dispõe a sair da sua própria casa e ele se dispõe a tomar a cruz e a morrer por obediência ao seu Pai e em obediência ao seu Pai. Jesus Cristo é o Filho completamente obediente ao Pai. Jesus Cristo é o Filho completamente submisso ao Pai. E embora Isaac tenha escapado desse livramento, e é interessante que o monte onde Isaac deveria ser crucificado, deveria ser sacrificado, é chamado de um monte Deus proverá. Mas quando a Bíblia nos diz que Deus proverá, a provisão de Deus não é aquele cordeiro. Aquela é uma provisão superficial, mas a grande provisão de Deus para mim e para a sua vida é este Filho obediente chamado Cristo Jesus. Ele é a provisão de Deus. É através dele que Deus provê o cumprimento da sua promessa. É através dele que Deus provê o perdão dos nossos pecados. É através dele que Deus provê para cada um de nós vida eterna, vida abundante. É através dele que Deus provê para nós, para que nós sejamos mais uma vez filhos de Deus. Então, que nós possamos, ao olhar para a história de Isaac, nos lembrar que existiu e existe, sempre existirá, um filho que realmente foi obediente até a morte, um filho que realmente confiou no seu pai, a ponto de, no momento de maior agonia, dobrar os seus joelhos no monte Getsêmani e dizer: Pai, que seja feita a tua vontade. Um filho que foi realmente o filho da promessa, o filho que trouxe e que concretizou a promessa de Deus para a minha e para a sua vida. Que você possa se lembrar do superior e verdadeiro Isaac. O seu nome é Jesus Cristo. É através do seu sacrifício, é através da sua obediência, é através da sua confiança no Pai que hoje nós podemos ser chamados filhos de Deus, que hoje nós podemos ter a paz do Senhor Jesus sobre as nossas vidas, que hoje nós podemos ter vida abundante. Que Deus abençoe o seu dia, um grande abraço e até a próxima.